Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Te desejo uma boa noite e te falo que seja bem-vindo, em nome de Jesus, a mais um culto da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu te convido nesse instante, um momento de muita alegria para nós, curvar a sua cabeça em adoração ao nosso Deus, para que nós possamos orar juntos para dar início a este culto. Pai Santo, Deus tremendo, damos glórias ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos prestando culto a Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que os irmãos estão em casa com as suas famílias e nós estamos aqui, ó Pai, gravando esse vídeo, mas nós sabemos que a presença do Senhor está no nosso meio, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos de Ti e por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite. Nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Nós bendizemos o Teu santo nome porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós em toda e qualquer situação. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de louvá-lo, de bendizê-lo e de estar prestando culto ao Senhor. No nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, eu te convido aos irmãos nesse instante a abrir as suas Bíblias no Salmo 84. O Salmo 84, o salmista fala das suas saudades do templo. E eu te convido a abrir nele. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, esse salmo é um belíssimo salmo e ele nos fala sobre o profundo desejo que o salmista tinha de estar na presença de Deus. Quando nós vimos aqui que ele faz algumas comparações, né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu, quando adentrei o templo hoje, bateu uma saudade que ela deve estar dentro do coração de cada irmão. A saudade do templo, a saudade de estar cultuando ao Senhor dentro dessa igreja. Mas que isso não diminua o seu culto a Deus nessa noite. Que, pelo contrário, te incentive mais ainda a se colocar na presença de Deus, a louvar ao Senhor de todo o seu coração e a pedir a Ele que você retorne ao seu templo, que você possa prestar culto a Ele. Que no verso 10 nos diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Todos nós estamos saudosos dos tempos que podíamos nos reunir na casa do Senhor. Eu te convido nesse instante a entoarmos juntos o hino de número 32. Teus filhos sabem que
como louvamos ao Senhor, bendizemos o nome dele, e com esse belíssimo hino, é muito importante também que lembremos da nossa condição como pecadores e que precisamos do perdão do Senhor. Precisamos confessar ao Senhor as nossas faltas. Eu te convido nesse instante a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos de 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos temos anunciado é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, esse texto ele é muito importante para a vida do cristão, porque ele precisa se lembrar que ele precisa confessar o seu pecado ao Senhor. Ele precisa fechar o seu olho, abrir o seu coração diante de Deus e realmente lembrar do seu pecado, se envergonhar do seu pecado e pedir perdão ao Senhor. Que ele possa nos perdoar, nos purificar e nos lavar com o sangue do seu Filho. Então eu te convido nesse instante a fazer isso, a curvar a sua cabeça, a orar ao Senhor junto comigo, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados e ao final agradecendo a Ele, porque temos certeza que Ele vai nos perdoar e nós seremos restaurados. E o mais importante, nós vamos abandonar as práticas antigas e cada dia nos aperfeiçoar melhor para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para morrer por nós. Nós estávamos perdidos, ó Pai, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Teu Filho Jesus veio nos resgatar, veio nos curar e veio nos salvar para estarmos na Tua presença, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que perdoe os nossos pecados, aquilo que temos falhado, ó Pai, diante do Senhor, aquilo que temos negligenciado diante dos nossos dias, ó Pai, nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, perdão também pelos nossos atos como nação, ó Pai. A nossa nação muitas vezes tem feito coisas que têm desagradado o Senhor, ó Pai. E nós pedimos perdão. Nós pedimos, ó Pai, que nós nos aproximemos do Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter o nosso coração purificado, o nosso ser transformado, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo perdão que o Senhor concede a nós. E pedimos a Ti, ó Pai, dai-nos força para resistir ao diabo, para resistir ao pecado, e que nós possamos cada vez mais nos tornar crentes melhores. Pedimos a Ti, ó Pai, toma conta de todo esse culto, nos abençoa para o louvor, honra e glória do Teu santo nome. No nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Eu te convido nesse instante, meu querido irmão, a entoarmos juntos o hino de número 97, para louvarmos e engrandecer o nosso Deus, agora com os nossos pecados perdoados, com os nossos pecados confessados, vamos nos alegrar diante de Deus. Hino 97. Adora, quem te implora, vem
Cristo grande, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama, em meu peito é Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Vem de vida, suave vida, a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quando venho a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama, em meu peito é Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Após esse cântico tão belo, eu passo agora a palavra para o reverendo Cícero, onde que ele vai dar continuidade a esse culto. Jesus te abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui de volta à casa do Senhor, ainda com essa paciência toda com a pandemia, né? Não podemos estar juntos, mas podemos levar até você a palavra do Senhor Deus, compartilhar essa palavra que tem nos fortalecido, né, todos os dias e que tem sido, assim, para nós o fundamento, né, para superar esse tempo difícil. Estamos aqui louvando ao Senhor Deus, esse culto de adoração. Quero agradecer ao presbítero Fred na liturgia, Calvino aqui na transmissão desse culto. Obrigado, irmãos. E nós temos essa alegria de estar aqui servindo ao Senhor, levando até a sua casa essa palavra que de fato é uma palavra poderosa para edificar o nosso coração. Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Colossenses 2, os versículos 6 e 7, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus amados irmãos, observe que essa carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que vai, nesses versos, trazer a nós a importância de sermos uma igreja que, aos poucos, ela vai se desenvolvendo para alcançar a maturidade de Cristo Jesus ou em Cristo Jesus. E a carta de Paulo aqui aos Colossenses tem algumas peculiaridades. Primeiro, porque possivelmente o apóstolo Paulo não foi o fundador desta igreja e nem ao menos esteve fazendo ali uma visita. A igreja de Colossos, ela possivelmente foi fundada por Epáfras, lá pelos anos 53, 55, depois de Cristo, quando Atos 19, você vai se lembrar bem, né, que o evangelho ele foi sendo pregado por toda a Ásia e certamente por meio de Epáfras chegou ali em Colossos. E aí o Epáfras, quando ele percebe que havia alguns problemas na igreja de Colossos, ele procura o apóstolo Paulo para receber algumas orientações, para resolver alguns problemas que estavam começando
a surgir na igreja. E aí, possivelmente, no ano 60, depois de Cristo, Epáfras vai até Paulo, em Roma. Paulo estava ali ainda preso. E Epáfras, ele relata ao apóstolo Paulo os problemas que estavam acontecendo e o auxílio que ele precisava para resolver essa situação. Então, aí Paulo escreve essa carta com algumas orientações e, juntamente com a carta aos Colossenses, escreve também a carta a Filemon, porque Filemon era membro da igreja em Colossos. E nós podemos perceber, nesses 2 versos que lemos, que a questão dos Colossenses, a questão nossa hoje como igreja, é nos preocuparmos com o progresso espiritual. Isso é muito importante, meus amados irmãos, especialmente em tempos de crise, onde nós não estamos no templo, mas estamos em casa e continuamente firmados nesta fé e na palavra de Deus. Então, nada pode impedir o nosso progresso espiritual, conforme o texto aqui nos diz que também aconteceu na igreja de Colossos. Eu quero deixar com você apenas 2 aspectos desse progresso espiritual, tanto no contexto dos Colossenses quanto em nosso contexto hoje. Primeiramente, esse progresso ele está no recebimento da salvação. No recebimento da salvação. Observe aí o que Paulo diz. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, observe, meu irmão, que Paulo ele não faz uma pergunta. Paulo faz uma afirmação. Ora, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso no nosso contexto também. Então, hoje nós não temos uma pergunta se nós recebemos a Cristo, nós temos uma afirmação. Eu e você já recebemos o Senhor Jesus como o nosso Salvador. Agora, o grande problema nesta caminhada, nesse progresso dos Colossenses, é que a igreja ela estava sendo assediada por uma teologia que nós chamamos teologia herética, uma teologia falsa, uma teologia perigosa. Por quê? Porque essa teologia ela dividia a divindade em partes. Ou seja, nós tínhamos ali anjos que eram divinos, nós tínhamos deuses que eram divinos, tínhamos espíritos divinos e, principalmente, essa heresia afirmava que Jesus era apenas um espírito. Então, olha o perigo. Olha o perigo. Jesus é apenas um espírito. E, juntamente a esta heresia, a esse grupo que estava entrando na igreja de Colossos, também, meus irmãos, eles pregavam a abstinência de alimentos e a abstinência da vida sexual no casamento como forma de aplacar a ira desses deuses, desses espíritos. Então, esse é o perigo que a igreja estava enfrentando, que Epáfras leva a Paulo e que Paulo traz aqui as orientações. Portanto, observe que essa carta ela é apologética, ou seja, uma carta que tem o dever aqui de corrigir erros, corrigir essa falsa doutrina e afirmar, querido, principalmente afirmar aqui a fé cristocêntrica, assim como recebestes ao Senhor Jesus. Então, uma fé cristocêntrica. Isso precisava ficar claro para que não houvesse nenhum perigo de ser engolido por essa falsa doutrina. Agora, meu amado irmão, olha como é importante entendermos esse nosso andar em Cristo, esse progresso
espiritual quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. E aí eu quero dizer para você duas coisas que precisam ficar muito claras para nós. Uma coisa é a gente receber a Cristo como Salvador. E outra coisa é receber a Cristo como nosso Senhor. Porque receber a Cristo como Salvador pode criar em nós um certo comodismo. E achar que está tudo bem, Jesus me salvou e eu estou seguro disto. Amém? Mas é preciso entender, querido, que Jesus, ele é Senhor. E aí vou dizer para você uma grande verdade. Só no Novo Testamento, a palavra Senhor, direcionada a Jesus, aparece 650 vezes. E a palavra Salvador, direcionada a Jesus, somente 22 vezes. Por que isso, meu amado irmão? Porque, logicamente, que o objetivo da Escritura é mostrar para nós que recebemos a Cristo como Salvador, que andamos nele, precisamos tê-lo como nosso Senhor. Porque quando temos a Jesus como Senhor, nós estamos dizendo que há em nosso coração uma submissão a Ele, há uma prioridade a Ele e há, meu amado irmão, uma obediência a Ele. Então andamos em Cristo, como diz aqui a Escritura, como nosso Senhor, meu amado. E a palavra andar em Cristo, ela é uma palavra que indica algo que é permanente. Isto quer dizer, nós professamos a fé um dia, nós fomos batizados e nós entramos naquilo que a Escritura chama de primeiro amor. Primeiro amor, ou seja, envolvimento com Cristo e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós estamos firmes, permanentemente firmes na fé professada em nossa história com Cristo. Mas a palavra andar, dentro desse progresso espiritual, quando recebemos a nossa salvação, é a mesma palavra usada no andar de Enoque. Lembra lá de Enoque, Gênesis 5, 24, diz que Enoque andou com Deus e aí Deus o tomou para si? É a mesma palavra e é o mesmo objetivo que nós temos nesse andar. De forma que o escritor e comentarista chamado Albert Moller, ele diz que esse andar nosso em Cristo, como foi o andar de Enoque, é uma decisão. Nós decidimos andar com Cristo, é um propósito que nós temos em andar com Cristo, e esse propósito, meu amado irmão, ele é muito importante. Quando você olha para Enoque, olha que interessante. O andar de Enoque começou aos 65 anos e foi permanente até aos 300 anos. Aí quando Deus tomou Enoque para ele. E é interessante quando olhamos para esse andar de Enoque e o nosso andar de Cristo, meu amado irmão, há duas razões importantíssimas aqui levantadas pelo escritor. Enoque, ele andou com Deus por duas razões. Primeiro, porque Enoque já sabia do juízo vindouro de Deus sobre aquela geração, como veio logo na sequência por meio do dilúvio. Então, Enoque, ele sabia que Deus ia manifestar o seu juízo e ele, andando com Deus, se refugia em Deus. Como nós hoje. Andar com Cristo é exatamente isso, querido. Olhar para o mundo, olhar para um juízo vindouro, que está sendo aí manifestado nos sinais visíveis, como essa pandemia. E ao olharmos isso, nós nos refugiamos em Deus. E a segunda razão aqui de Enoque, andar com Deus, e a nossa também, é que ele via o crescimento do pecado e ele se aproximava mais de Deus em santificação. Nós também, querido. Então, andar com Cristo, andar em Cristo, é exatamente isto, é perceber ao seu redor este pecado que cresce todos os dias
E aí você, olhando para esse pecado que cresce, você aproxima-se mais de Deus em santificação. De forma que andar com Cristo é estar mais próximo, é ser mais sensível, é ouvir a Deus. E quando a gente anda com Cristo e demonstra esse progresso espiritual, meu amado irmão, assim como Enoque, Deus também nos toma para Ele. Não talvez desse traslado para o céu como foi Enoque, mas Deus toma você para Ele, para que a sua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, olhando para esse texto, nós percebemos que esse progresso espiritual, tanto dos Colossenses quanto o nosso progresso, ele nos revela esse recebimento da salvação. Então, o progresso no recebimento da salvação. Mas, em segundo lugar, esse progresso espiritual, ele pode ser visto no desenvolvimento da salvação. Então, no recebimento e agora no desenvolvimento. Meus amados irmãos, Paulo, ele usa essa mesma ideia também aos Filipenses, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, meu amado irmão, observe o que ele diz aí. Se nós recebemos a Cristo como Senhor, então nele nós estamos radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fosse instruídos, crescendo em ações de graças. Então, quando nós pensamos nesse progresso, no desenvolvimento da salvação, querido, nós vamos perceber que esse andar, depois que recebemos a Cristo e ele é permanente, ele vai sendo evidenciado todos os dias, demonstrando a nossa firmeza em Cristo Jesus. E aí o texto vai nos apresentar algumas figuras, algumas metáforas que afirmam esse andar, que afirmam esse progresso que nós temos em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E a primeira metáfora que ele usa é que nós estamos radicados em Cristo. E radicados, meu querido, é uma figura da agricultura. Da agricultura. E essa figura, radicados em Cristo, esse termo, essa expressão, ela nos indica que temos uma fé que tem raiz. Temos uma fé que está bem alicerçada em Cristo, onde Cristo é a fonte, onde Cristo é a videira e nele nós estamos ligados. E se nós estamos ligados, radicados, enraizados em Cristo, aí você vai lembrar comigo da grande verdade do Salmo de número 1, que a nossa vida está plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto nós fizermos, seremos bem-sucedidos. O escritor saudoso Russell Shedd, ele dizia que radicados em Cristo demonstra uma experiência passada que não muda, ou seja, Deus plantou a vida em nós, plantou a fé em nosso coração e Ele não tira e ninguém tira. Radicados em Cristo. A segunda metáfora que ele usa aqui é edificados. E edificados, meus irmãos, traz o sentido de construção, é uma figura tirado da construção. E essa figura, essa metáfora, ela vai nos apresentar que Cristo aqui, ele é o nosso fundamento. Que nós somos o edifício e estamos ligados nele. De forma que o nosso crescimento, ele é permanente e ele é um processo que vai nos dando segurança todos os dias. E um bom exemplo para entender isso você encontra em Mateus 7, 28. Sermão do Monte, final do Sermão do Monte, quando Jesus fala dos dois fundamentos e das duas construções.
uma na rocha e outra na areia. Mas a nossa vida, construída na rocha, que é o Senhor Jesus, essa vida que tem segurança, essa vida que enfrenta muitas adversidades, mas é uma vida que não cai em ruínas. É uma casa que não cede, porque ela está na rocha. E na rocha ela está sendo edificada. Então, edificados, a nossa vida está sendo construída em Cristo. A terceira metáfora que ele usa é confirmados. E confirmados, querido, é uma metáfora, uma figura que vem do mundo jurídico. Mundo jurídico. E aí, nessa figura, nós temos aqui o sentido de que, em relação à nossa fé, houve uma declaração do juiz, do nosso Deus. E esse juiz diz para nós que, pela graça e mediante a fé, eu estou salvo, você está salvo, e de forma que o que Paulo vai dizer em Romanos 8, não há mais condenação. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque judicialmente a salvação dele já foi confirmada pela graça mediante a fé. E a quarta figura que ele usa, querido, é que fomos instruídos. E instruídos é uma figura, uma metáfora do mundo educacional, da educação, querido. E o sentido aqui é exatamente a educação escolar, onde o aluno vai para a escola, aprende, desenvolve, muda de ano e vai desenvolvendo. Na vida cristã, a mesma coisa. Então, ele está dizendo que em Cristo nós fomos também, ou estamos sendo, instruídos. Todos os dias nós aprendemos um pouco e vamos crescendo e desenvolvendo até chegar à nossa maturidade, à nossa formação espiritual, onde estaremos preparados, fortalecidos para enfrentarmos este mundo, meu amado irmão. E é interessante observar que lá em Coríntios, Paulo diz que nós já fomos meninos, já pensamos como meninos, já agimos como meninos, mas agora ele diz, nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos cristãos maduros, firmes, de forma que nós não somos mais crianças. Nós não ficamos mais nos alimentando do leite espiritual, das historinhas da Bíblia, mas agora a gente passa a ser alimentado pelos princípios, pelos valores que nos levem ao crescimento, à maturidade. Não somos mais crianças. Embora, infelizmente, meus queridos, em muitas igrejas ainda existam pessoas com atitudes infantis. Pessoas cheias de conflitos como crianças, pessoas que emburram como crianças, pessoas que não demonstram maturidade. Infelizmente. Mas ele diz que em Cristo, nós fomos instruídos, nós temos uma bagagem espiritual que nos mantém firmes, independentemente do ambiente que nós vivemos, de forma que nós cuidamos dos relacionamentos como pessoas maduras na fé. E aí, meu amado irmão, depois que ele faz aqui essa observação das 4 metáforas, das 4 figuras, e cada uma com os seus ensinamentos, ele diz que não podemos nos esquecer das ações de graças. Ou seja, acrescentar nesse andar com Cristo ações de graças. E aí eu tomo uma palavra do reverendo Hernandes, quando ele diz que nós não podemos deixar crescer a murmuração, o queixume e o lamento, mas sim a gratidão a Deus. A gratidão por esse Deus que nos trouxe para a fé e tem nos feito andar nele como nosso Salvador e como nosso Senhor. Então nós somos gratos a Deus por tudo que ele tem feito, meu amado irmão. Não apenas nesse terreno espiritual, mas no dia a dia, no cuidado dele, no alimento que nós temos, no lar que onde nos abrigamos, nos irmãos em Cristo que nós temos e que nos fortalecem todos os dias. Então, meu amado irmão,
esse progresso espiritual, tanto dos colossenses como o nosso progresso, ele está firmado no recebimento da salvação e no desenvolvimento da salvação. E eu quero concluir deixando para você aqui duas considerações. Primeiro, como você recebeu a Cristo e tem vivido essa fé? Você recebeu a Cristo apenas como Salvador? Porque, meu amado irmão, se Jesus for somente o seu Salvador, então você corre o risco de ver em Jesus apenas uma saída, apenas um herói nas horas de crises, apenas alguém que você vai buscar e esperar dele uma resposta. Mas se você tem a Cristo como Senhor e Salvador, então se Ele é o Senhor da sua vida, aí, meu amado irmão, o seu relacionamento com Cristo será de compromisso, de obediência, de crescimento, de prioridade e de gratidão. Em segundo lugar, segunda consideração, cuide desse processo. Então, observe, se é um processo, se eu recebi a salvação, se eu estou desenvolvendo a salvação, eu preciso entender, então, que a minha fé tem raiz, que a minha fé tem alicerce, que a minha vida está sendo construída em Cristo. Então, meu irmão, aprenda, viva isso todos os dias, cresça todos os dias, um pouquinho que seja. Cada ato, cada atitude de crescimento na sua vida vai firmando ainda mais essa fé recebida em Cristo. E principalmente hoje, esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo e que não sabemos onde isso vai parar. Temos boas perspectivas, mas às vezes também más perspectivas. Então, meu amado irmão, tudo está sob o controle do nosso Deus. Cabe a nós crer, descansar, buscar esse Deus e permanecer nele, como nós recebemos, como nós estamos crescendo, desenvolvendo a nossa fé, permanecer firmes em Cristo. Então, demonstre a você mesmo, demonstre a essa sociedade que você é uma pessoa que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e tem andado nele. Deus te abençoe, meu irmão, abençoe a sua família. Mais uma semana que inicia, mais uma semana que não sabemos como termina, mas certo é que estamos em Cristo. Deus abençoe. Amém? Nós queremos convidar você a cantarmos juntos o hino de número 400, aquela oração por proteção. Após o hino, nós iremos orar e impetrar a bênção do Senhor. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, deste mundo
Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus fiel. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, mais uma semana, e nós vivenciamos esse cuidado, nós nos refugiamos no Senhor, e nós, ó Pai, somos gratos, porque em tudo reconhecemos a Tua boa mão sobre a nossa vida. Mas, Pai querido, nos ajude, mesmo em tempo de crise, e às vezes, ó Pai, por causa dela, ó Deus, o nosso progresso seja manifesto. Que nós possamos entender, ó Deus, que recebemos a Cristo e que andamos em Cristo. Ó Deus, e que isso seja o diferencial que vai nos manter firmes, que vai nos manter, ó Deus, alegres, confiantes no Senhor e no Teu propósito. Obrigado, Deus, pela igreja, pelas famílias reunidas, e nós, ó Deus, pedimos o Teu cuidado sobre os amados irmãos. Oramos também, ó Deus, por essa nação, oramos por esse mundo, que ainda, ó Deus, continua experimentando, ó Pai querido, tanta dor, tanto sofrimento nessa pandemia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e traz essa resposta, essa cura que tanto ansiamos, que tanto almejamos. Mas a nossa confiança, ela descansa também no propósito que o Senhor tem. Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.